Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 3 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12h38. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu vou repetir o número para dar tempo de você anotar ou num papel ou já direto no seu celular. 19 é o DDD 978293776. Lembrando sempre, hein? Apareceu aí na sua tela o número do nosso WhatsApp, olha só, tô apontando aqui para ele. Tem o QR Code, você pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 8ª reunião extraordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei do vereador Marcelo Silva que cria o selo anticorrupção para as empresas que adotarem programas de integridade. Vereadores Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô protocolam um projeto de lei que propõe a criação de um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais. O vereador Otto Alejandro protocola requerimento à Prefeitura solicitando implantação de ciclovia na região da Vila União. E o quadro Na Ponta do Lápis te explica como declarar os seus investimentos no imposto de renda. Olha só, a Quaresma, período de 40 dias que antecedem a celebração do cristianismo, a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Começou ontem e durante este período o consumo de peixes aumenta, já que muitos católicos costumam trocar a carne vermelha pelo pescado. Então, sobre a expectativa de vendas para esta época, se está mais caro ou mais barato, eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que está ao vivo no Mercadão, aqui na cidade de Campinas, e tem as informações. Olá, André, seja bem-vindo. Boa tarde. Acompanhando o Câmara Notícia. Como você disse, eu estou ao vivo aqui no Mercadão de Campinas. Bastante gente por aqui, muito movimento e o pessoal, claro, a maioria procurando peixe, como você falou, não é? É uma época, evidentemente, principalmente os cristãos católicos acabam adquirindo muitos peixes e olha só, a procura ela aumentou 50% com relação a uma época normal, um período normal. Eu estou aqui com Edilson, Perante, balconista, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom, tenho percebido que muita gente está comprando peixe aqui, né? Cresce. Graças a Deus, hein? A procura aumentou 50% aí. É uma época também sagrada, uma época dos católicos, né? E tem gente também que adora peixe, ama o peixe, aí sempre vem buscar. Essa época é uma época aí que a gente até aumenta aqui o quadro de funcionário também. Olha porque só. A demanda é grande de peixe. Interessante isso que você falou. Nessa época, então, de Quaresma, aumenta o número de funcionários aqui justamente por conta da alta procura, é isso? Isso, por causa da procura. E é também a época que libera a piracema. Acaba a época da piracema, o peixe de água doce e a pesca da sardinha também é liberada. É um peixe bastante procurado, é o mais vendido, é a sardinha. É o peixe que o povo mais procura. Eu estou vendo aqui, Edilson, aqui a gente tem a sardinha, tem a cavalinha, cabeça de peixe, lambari, prata. Esses são os peixes que o pessoal procura bastante, até pelo preço, né? Pelo preço também. Além da sardinha, tem a tilápia, a cavalinha, o cação, o filé de melusa. Esses são os peixes mais vendidos. Pois é, a cavalinha aqui está R$ 9,90 quilo, é isso? R$ 9,90, hein? Mais barato do que repolho e quiabo. E a sardinha? R$ 16,90 a sardinha. Agora é a época da sardinha, a sardinha fresca. Bom, e desde as primeiras horas do dia o pessoal já começa a procurar, né? Hoje, desde manhã, que estava um movimento aqui que a gente quase não estava dando conta de atender. Foi um movimento, pelo amor de Deus, hein? Bom, até porque peixe também é muito saudável.
Peixe é saúde, isso mesmo. Que agora está tendo até campanha, né, de uma alimentação saudável. Aí o pessoal procura o peixe, que é uma carne mais leve. Bom, e com relação ao mesmo período do ano passado, a procura aumentou 10%? Aumentou 10%. Aumentou 10%. Quantos funcionários vocês têm aqui? Tem 26 funcionários. Todo mundo tem que entender bastante sobre peixe, né, Edilson? Tem que entender e atender bem também, né, os clientes. É que a gente ama o que faz e ama atender o cliente. Bom, e vocês fizeram estoque aqui? Como é que funciona? Sim, já fizemos estoque, já estamos preparados também, né, para a Semana Santa aí. Bom, e a expectativa é de que o consumo de peixe permaneça aí durante esses 40 dias. Claro, durante todo o ano, né? Mas esses 40 dias mais ainda. Conta pra gente. Isso. Aumenta. É porque teve o ano passado também que teve o SUS da pandemia, não tinha vacina ainda, né? Agora o pessoal já está mais vacinado, já está todo mundo usando máscara. Então é só aumentar, a demanda é só aumentar. Bom, e peixe é um prato tranquilo de fazer, esse tipo de coisa, né? Isso, é facinho, né? A gente, na hora que dá até receita aqui, tem a sardinha que sai no escabeche, a cavalinha vai frita, tilápia ao molho, corvina ao molho, a muquequinha da Bahia, tem pacu assado na churrasqueira. A muquequinha da Bahia, né? Sagrado. Não pode faltar a muquequinha da Bahia. Tem também o pacu assado na churrasqueira. Sai bastante. Tem gente que prefere um peixinho cru, um sashimi, tem um salmão, um filé de São Peter, tem filé de pescada branca. Caraca, então opções não faltam pro pessoal aí nesse período, não né? falta. E assado, frito, no molho e cru, é pra gente mesmo aqui. Qual que é o mais comum de fazer, o mais tranquilo assim? O mais tranquilo que sai é a tilápia. Tilápia no molho, que é um peixe mais fácil de fazer e caiu no gosto, né? Tilápia, Ave Maria, é demais. Por exemplo, e cavalinho aqui? Como que é esse peixe? Cavalinho o pessoal faz mais frito. O cliente vem, pede Com ela. limãozinho? Limãozinho, Opa! a gente limpa, espalma ela, já deixa no pronto. Aí põe um limãozinho, põe um temperinho normal, alho, não muito tempero para não tirar o gosto do peixe, né? Mas é facinho de fazer a cavalinha. Legal, a gente percebe, ó, pedir pro Mingão mostrar pra gente, ó, o pessoal chegando. Tá chegando. No finalzinho do tarde, porque muita gente ainda tá trabalhando, né? Quando sair do trabalho... Ô Edilson, evidentemente que durante toda a quaresma a procura é grande, mas imagino que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa a procura seja ainda maior, né? É bastante maior, mas agora... Aí cresce quanto, mais ou menos? Uns 80%? Vai ter uns 80%, viu? Uns 80%, apesar também que as pessoas estão meio inteligentes, as pessoas vêm antes também, antes dá um movimento, as pessoas já garantem o da sexta-feira. Vamos ver, porque é muita gente aqui, o fluxo. Ano passado, na pandemia, teve que fazer fila, aí botaram as barracas aqui. Então é até importante isso que você está falando, Edilson, é uma orientação, inclusive, para o pessoal que está em casa acompanhando. Isso. Eu sempre vir com antecedência, Com antecedência, Porque no dia é gente demais, hein? Aí complica, né? Aí o almoço vira jantar, né? Vira jantar, demora. Muito obrigado. Eu que agradeço. É só, obrigado. É só vir que a gente atende bem aqui. É isso aí, eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Agradeço também o Edilson, né, com a participação, dando muitas dicas, explicando para a gente aqui. Parabéns também pelo trabalho. Então, aumento, né, aí de vendas neste período de quaresma até a sexta-feira santa, né? Então, tem pelo menos aí mais 39 dias para essas vendas aumentarem. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente vai retornar, hein, Mirna, lá para o Mercadão, próxima sexta-feira santa, para a gente saber como é que vai estar esse movimento, que é sempre muito grande, né? Um dos principais pontos aqui de venda da cidade de Campinas, tradicional Mercadão. Então a gente vai retornar daqui a um tempo aqui no Mercadão para saber como é que estarão as vendas de pescado nesta época. Então, Mina, seja bem-vinda, boa tarde, hora das notícias da metrópole de Campinas, e a gente atualiza agora, faz aquele panorama dos casos da Covid-19 no nosso país. Ontem eu falei, né, que faltava aquela atualização da região metropolitana, do estado de São Paulo, da cidade de Campinas, taxas de ocupação de leitos de UTI. Então agora a Mina, ela atualiza para a gente dar este panorama. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. A gente teve a atualização, mas em função do sistema federal que não está gerando dados de casos de óbitos na quarta-feira, os dados são do último dia 25, de acordo com a Prefeitura Municipal.
Olha, no Brasil nós temos, no total, 30.995 novos casos registrados nas últimas 24 horas, somando 28.842.160. São 370 óbitos nas últimas 24 horas, lembrando que, como eu acabei de dizer, que o sistema ele está instável, com certeza esse número está subnotificado. Então, com esse número de 370, 650 mil óbitos no Brasil desde o início da pandemia devido à Covid-19. No estado de São Paulo, são 5.023.390 casos da doença desde o início da pandemia em 2020, com 164.642 óbitos. Vamos fazer a atualização da região metropolitana de Campinas. Olha, na nossa região, nós temos um total de 497.939 casos da doença desde 2020 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 164.406 casos. Indaiatuba, 51.227, Sumaré, 37.635, Americana, 36.751, Santa Bárbara do Oeste, 30.754 casos da doença, Hortolândia, 30.432 casos. Agora nós temos aí uma queda um pouco, Valinhos, 22.847, Paulínia, 22.001, Itatiba, 21.245. Agora Vinhedo já apresenta 13.149 casos desde o início da pandemia. Cosmópolis, 10.945, Jaguariúna, 10.048 e os municípios agora com menos de 10 mil casos da Covid-19. Arthur Nogueira, Nova Odessa, Montemor, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Por conta desta instabilidade do sistema federal, apenas 72 casos foram registrados na cidade de Campinas. 72 pessoas testaram positivo para a Covid-19, mas a gente sabe que provavelmente este número está subnotificado. São 12.148 mortes aqui na RMC desde o início da pandemia e Campinas, até esta segunda-feira, a gente lembra que os números são da última sexta-feira, dia 25, soma 4.937 óbitos. Nós tivemos aí 21 a mais, mas a gente teve esse feriado de carnaval, com certeza, assim que o sistema estiver atualizado, a gente vai ter aí um boom desses números, não apenas esses 21 registrados. Sumaré, 1.062, Americana, 942 mortes, Santa Bárbara do Oeste, 872, Indaiatuba, 839, Hortolândia, 796, Valinhos, 451 mortes, Itatiba, 344, Paulínia, 330. Na sequência, nós temos Nova Odessa, com 242 óbitos, Vinhedo, 227, Montemor, 216, Jaguariúna, 205, Cosmópolis, 181, Arthur Nogueira, 158, Pedreira, 138 e os únicos municípios da RMC com menos de 200 óbitos, 100 óbitos devido à Covid, são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Mina Abreu, destes 21 óbitos que foram registrados na cidade de Campinas, chama a atenção 2 pessoas abaixo dos 60 anos e uma mulher de apenas 29 anos que não tinha comorbidades e mesmo assim perdeu a vida para a Covid-19, para o vírus. Mina Abreu, vamos falar um pouquinho agora sobre transporte, sobre trânsito. Para garantir mais segurança, semáforos foram instalados em um trecho do BRT Ouro Verde. Isso, lá no distrito do Ouro Verde. A gente está falando de uma das principais avenidas daquela região, que é a Avenida Camusim, junto ao loteamento residencial Fazenda Lagoa, que já entrou em operação nesta manhã a partir das 10 horas. Os sinais foram instalados na rotatória dos condomínios Bem Morar Liberdade e perto da estação Jardim Marajó, no sistema BRT. Os semáforos implantados próximo à estação têm botoeiras, ou seja, para fazer a travessia, o pedestre tem que apertar o botão para que o semáforo, então, feche e ele possa atravessar a avenida com segurança. Assim,
o motorista e também o pedestre terão certeza do momento certo de continuar na pista, de poder atravessar. E a estação Jardim Marajó ainda não está funcionando, mas os passageiros do transporte público coletivo, eles desembarcam ou embarcam em pontos ainda distintos ali na Avenida Camusim, utilizando as linhas 122, 128, 129, 130, 131, 133, 199, que é ali da região do Vida Nova, Terminal Central e Terminal Mercado e também do Terminal Ouro Verde. Tá certo, então, Mina Abreu, as notícias aqui da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios, porque agora nós vamos falar das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem, na quarta-feira de cinzas, nós tivemos a 8ª reunião extraordinária e os vereadores discutiram e votaram muitos projetos. Nós tínhamos 15 projetos na pauta e a gente começa falando de um projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que obriga a prefeitura a dar transparência para informações sobre obras públicas em andamento. De acordo com a proposta, que segue agora para a sanção do prefeito, ou seja, ela foi aprovada em segunda discussão, a lei, e se tornar lei, o executivo vai disponibilizar na internet, no site da prefeitura, o nome de cada obra, o número da licitação correspondente à contratação da empresa responsável, o número do contrato, empresa responsável para executar a obra, o valor dela e a data e início da obra, entre outras informações. A gente lembra que durante a discussão desse projeto foi inclusive mencionado questões do BRT, trechos que já eram para ser terminados e não foram terminados ainda. Então, é mais uma ferramenta de transparência caso essa proposta se torne lei. E em primeira discussão aqui na Câmara, também foi aprovado o projeto do vereador Marcelo Silva, que cria o selo anticorrupção, que vai ser concedido às empresas que adotarem programas de integridade. A proposta tem o objetivo de sugerir a adoção pela municipalidade de mecanismos destinados especificamente a responsabilizar administrativamente as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. A matéria foi amplamente discutida na tribuna virtual durante a 8ª reunião extraordinária e o vereador propositor defendeu o mérito da proposta. E é um projeto que está sendo construído em várias mãos, né? Um projeto que foi elogiado pela Secretaria de Gestão e Controle, pelo secretário Peter Panuto, e obviamente que no decreto regulamentador, já em discussão com o Poder Executivo, terão trechos que, se porventura a empresa falhar por A, por B, por várias situações, ela vai perder o selo. Isso é evidente. A matéria ainda vai passar por um segundo turno de votação e o resultado completo e a discussão de todos os projetos que estavam elencados na 8ª reunião extraordinária você encontra no site campinas.sp.leg.br. Quer rever a 8ª reunião extraordinária? Entra lá no YouTube da TV Câmara Campinas, está na nossa playlist. Mina Abreu, e a gente continua falando sobre esta 8ª reunião extraordinária e agora com o trabalho dos parlamentares, e a gente começa com o vereador Edson Ribeiro, que fala sobre a pavimentação de uma determinada rua. Os vereadores falaram no comunicado de vereadores. A gente lembra que a 8ª reunião extraordinária sempre tem esse primeiro momento. Antes da votação dos projetos, os vereadores podem usar a tribuna virtual para falar sobre um tema livre. E foi aí que o vereador Edson Ribeiro lembrou de indicações de sua autoria que beneficiaram moradores da região do Jardim Satélite Íris, Jardim Luiza, lá no distrito do Campo Grande. Nós já fizemos várias indicações e, com certeza, vai ser resolvido o problema. Inclusive, muitos canteiros que está o mato muito alto, eu já expliquei para muitos moradores, inclusive o canteiro do Jardim Luiza, até muitos canteiros tem por aí, estão muitos bairros. O mato está muito grande. E já fiz a indicação, já pedi para o órgão público para fazer uma roçagem, para poder o bairro ficar mais limpo. E graças a Deus, até agora estamos fazendo.
Aqui na Eduardo Magalhães também, próximo ao cemitério Parque das Flores, está muito alto o mato, já cortaram. Esse vereador vai agradecer pela indicação que fez ao órgão público e, graças a Deus, já foram feitos. E ainda durante o comunicado de vereadores, o vereador Luiz Cirilo lembrou de uma luta antiga em que ele levou a demanda para a prefeitura, que culminou na última sexta-feira no processo licitatório para as obras de pavimentação e drenagem da estrada vicinal Walter Franco de Lima, a CAN 209, principal via de acesso a partir da rodovia Ademar Pereira de Barros, a Campinas Mogi, aos bairros Carlos Gomes, Gargantilha, Monte Belo 2 e Recanto dos Dourados, entre outros. O parlamentar comemora a abertura do edital de licitação. Nós conseguimos abrir essa licitação no dia 25 de fevereiro. Ela vai ficar aberta até 24 de março. E no próprio 24 de março, no final do dia, conforme edital, poderemos saber se houve ou não interesse de alguma empresa em fazer a pavimentação de um trecho. O que eu defini com o secretário de Transportes, o então secretário de Transportes na época, e hoje o Barreiro ocupando outra pasta, foi que nós dividimos esses 11 quilômetros em 3 trechos. O primeiro trecho saindo ali próximo do pedágio até a ponte do Rio Atibaia. O segundo trecho da ponte do Rio Atibaia até a praça central ali da região do Carlos Gomes, uma região bastante conhecida. E o terceiro trecho da praça até o Solar das Andorinhas. Então, fazendo todo esse itinerário, evidentemente que toda a população fica contemplada. O vereador lembrou que a obra será realizada em partes devido ao montante conseguido através de emenda parlamentar. E pelos cálculos das secretarias envolvidas, de serviço público e outras afins, constatou-se que dá para se fazer apenas um trecho, que é da saída ali da estrada que liga Campinas Mojimirim, próximo ao pedágio, até a ponte do Rio Atibaia. E eu tenho assegurado também, junto ao vice-prefeito Vanderlei de Almeida, que inclusive aprovamos um empréstimo junto ao Banco do Brasil, que tão logo essa verba fique liberada, parte dessa verba vai ser destinada ao terceiro trecho, que vai ligar o Solar das Andorinhas à Praça de Carlos Gomes. Ou seja, muito provavelmente nós teremos, dentro desses próximos 2 anos, os 2 itinerários, ficando apenas o trecho do meio, que precisa ainda se conseguir verba para concluir todo o trajeto do itinerário. A verba federal de 7 milhões e um pouco mais de 180 mil para a obra foi destinada a Campinas por meio de emenda do deputado federal Marcos Pereira. A contrapartida do município será de R$ 3.570.956. E a linha de ônibus a qual o vereador Cirilo se refere é a 350, Gargantilha, Estação Cidade Judiciária, que faz o trajeto nessa avenida que será, então, pavimentada. Agora, Mirna Abreu, infelizmente, no último fim de semana, câmeras registraram mais uma vez intolerância religiosa. E claro que este assunto também foi abordado durante a 8ª reunião extraordinária. E a gente tem acompanhado várias entidades sobre liberdade religiosa e tem se posicionado a respeito. E aqui na Câmara não foi diferente, porque a gente tem aí o que aconteceu no último fim de semana no Templo de Umbanda Filhos da Fé, que fica no Jardim do Lago, que sofreu um novo ataque de intolerância. De acordo com a entidade, há cerca de um ano tem ocorrido vários ataques. E olha, na Câmara, a vereadora Paola Miguel falou sobre essas ofensas e sobre a liberdade religiosa e pediu um posicionamento. As denúncias aumentaram 1.135%. E a intolerância religiosa é mais uma das faces do racismo que existe na nossa sociedade. E essa origem se dá justamente em 1824, quando, após a população negra deixar de ser escravizada aqui no Brasil, houve a proibição da prática da Umbanda e do Candomblé, que são religiões de matriz africanas, que são aquelas que mais sofrem
com a intolerância religiosa no nosso país e por isso que a gente chama de racismo religioso. E somente na era Vargas que os templos, né, que os terreiros puderam voltar a funcionar. E esses resquícios desse proibicionismo, né, que na verdade é uma caça às bruxas, a gente viu estampada na parede de um terreiro, templo de Umbanda Filhos da Fé, no Jardim do Lago, no último sábado, dia 24. Isso não foi o primeiro ataque. Os integrantes do terreiro já falaram que eles vêm sofrendo ataques não só com pichações, mas também muitas vezes jogadas pedras, xixi de gato e várias outras violências contra aqueles espaços. E a gente precisa, sim, tomar medidas para que esse tipo de coisa não aconteça mais na nossa cidade, para que esse tipo de coisa não aconteça mais aqui na nossa região. Campinas é um exemplo e pode ser um exemplo também no combate à intolerância religiosa, principalmente contra aqueles que são da religião de matriz africana. Então, eu faço um apelo aqui para os vereadores e para o Poder Executivo para que a gente consiga pensar em medidas que protejam esses e outros terreiros que sofrem aqui na nossa cidade, que protejam também a Fazenda Roseira, que sofre com esses ataques diariamente e que isso não seja apenas uma notícia comentada aqui no comentário de vereadores, mas que a gente consiga pensar em ações e não deixe essa temática morrer. Mirna, e a gente continua falando aqui sobre a ação dos parlamentares, agora com o vereador Otto Alejandro, que protocolou um requerimento porque ele quer mais ciclovia na cidade. Dessa vez o vereador pede ciclovia lá na Vila União e a gente foi conferir qual é esse pedido. O vereador Otto Alejandro protocolou um requerimento solicitando a implantação de uma ciclovia na região da Vila União. O parlamentar explicou o documento. Mobilidade, né, saúde, e ali hoje todos que andam de bicicleta ali andam na rua, transitam no meio dos veículos, entre os pedestres, na calçada, né? Então a gente fez essa indicação pensando na mobilidade urbana, na saúde e inclusive na valorização de toda a Vila União ali, porque uma ciclovia dessa daí, que é aproximadamente 2 milhões de reais, vai trazer aquele ar bonito, aquele ar bacana, né, para a região ali. Essa é a segunda vez que o vereador apresenta a demanda da ciclovia para o poder público. Em abril do ano passado, o parlamentar já havia feito pedido para que a prefeitura instalasse o equipamento público aqui na região. De acordo com o vereador, agora o pedido deve ser atendido. Quando eles foram dar início às obras, viu que teve erosões no trecho do afluente do Rio Capivari. Então eles teriam que reformular esse projeto, tá? Então agora já em 2022 eu fiz esse requerimento para cobrar esse novo projeto e o início das obras. O vereador comentou que já está alinhando com a prefeitura as obras no local e um possível cronograma. Estivemos agora no dia 10 de fevereiro com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Ele cobrou da empresa que já ganhou a licitação, esse novo projeto e a data do início das obras. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um projeto que foi protocolado em parceria com os vereadores Carlinhos Camelot e Eduardo Magoga. É um projeto aí com dupla autoria e o Michel Amorim volta falando dessas informações porque a proposta é a criação de um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais. Pensando em proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos campineiros, os vereadores Eduardo Magoga e Carlinhos Camelot apresentaram um projeto de lei que sugere a criação de um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais em Campinas. Existe a lei federal, mas no município não existe nenhum órgão que fiscalize, que bata com mais atenção, que ajude essas pessoas. Então, criando o conselho, a gente tem certeza que esse conselho vai fazer com que se cumpra a lei realmente. De acordo com o projeto, o conselho terá por objetivo dar ordenamento jurídico e também institucional ao tratamento de dados pessoais, regulamentar e disciplinar os direitos e os deveres de toda a sociedade campineira. Hoje a gente pega os dados da gente aqui, qualquer empresa
Você sabe disso. As pessoas passam os dados. Essas empresas, elas compartilham esses dados com outras. Tanto que a pessoa te liga oferecendo plano, te liga oferecendo isso. Vamos citar uma questão aqui que é muito comum de acontecer. As pessoas aposentadas. Essas pessoas aposentadas, elas têm os dados delas. As pessoas sabem que elas são aposentadas, que o dinheiro dela cai todo mês. Fica oferecendo empréstimo, liga oferecendo empréstimo direto para essas pessoas, ligam quase todos os dias oferecendo empréstimo para essas pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, número 13.709 de 2018, é federal. Sua função é simples: a proteção dos dados particulares. Segundo os parlamentares, a criação do Conselho Municipal para a Proteção dos Dados Pessoais vai estar em total consonância com a lei federal. Nós já estamos nos antecipando aqui na cidade de Campinas, criando esse conselho, para que esse conselho possa ajudar as nossas empresas, para que essas empresas não venham ser multadas e prejudicadas mais uma vez, depois de uma pandemia, depois de um recesso na economia, agora ter aí uma multa referente a dados pessoais de clientes. O conselho será composto por representantes do poder público, setor privado, comunidade técnica e científica. Então hoje está muito fácil de você cair num golpe. Então esse conselho é para ajudar tanto o consumidor, também as empresas, para que as empresas não possam ser multadas sem pelo menos um prévio aviso e sem pelo menos a cidade de Campinas oferecer uma ajuda para elas, né? E Mirna Abreu, para nós encerrarmos as notícias do Legislativo, hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque praticamente coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia, já tem evento ao vivo. A gente tem hoje, às 2 da tarde, a reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos da cidade, em especial na Avenida Princesa do Oeste e na Avenida Orozimbo Maia. A presidência é do vereador Paulo Búfalo e essa reunião terá transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Então, coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia, tem reunião da Comissão Especial de Estudos ao vivo a partir das 2 da tarde. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações pra gente? Isso, volta amanhã. Até então, uma boa tarde para você de casa também. Na abertura do Sul-Americano de Vôlei Masculino, o Renata, aqui de Campinas, nem tomou conhecimento da equipe boliviana e venceu com tranquilidade 3-0. Começou o Campeonato Sul-Americano de Vôlei e pela primeira vez o Renata, aqui de Campinas, está participando. E ontem a equipe enfrentou o Clube San Martín da Bolívia e venceu sem dificuldades 3-0, parciais de 25-14, 25-16 e 25-12, no ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. O maior pontuador do duelo foi o ponteiro Adriano, com 10 pontos, sendo 4 no saque. O Vôlei Renata volta a jogar contra o Policial Vôlei da Argentina daqui a pouco, às 3h30 da tarde, pela segunda rodada do Grupo C. Se vencer, os campineiros confirmam o primeiro lugar da chave e garantem um lugar na semifinal. Ótima vitória da equipe comandada pelo Marcos Pacheco. O Lucão, que é um dos principais atletas da equipe, foi poupado. Ele está com uma programação especial de retorno, já que ele teve uma lesão recente. Então, a equipe joga daqui a pouco, às 3h30 da tarde, e amanhã a gente conta a história deste confronto entre os brasileiros e os argentinos. 1h19, olha só, se você tem aquele dinheiro investido e não sabe como declarar no imposto de renda, preste atenção, porque a partir de agora, este é o tema que nós vamos acompanhar no nosso quadro Na Ponta do Lápis.
Olá, está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje nós vamos falar sobre declaração de imposto de renda, mas especificamente da declaração sobre investimentos. Ninguém quer cair na malha fina, todo mundo quer ficar com seus rendimentos aí. E quem vai explicar sobre esses pequenos processos, essas dúvidas, é o Rogério Saltes, planejador financeiro. Seja bem-vindo, Rogério, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Olá, Dalila, obrigado pela oportunidade. Olá a todos que estão assistindo. Rogério, obrigada novamente. Estava dando uma pesquisada, estava dando uma lida. Primeiro que existe uma diferença entre investimentos de curto e longo prazo, estou certa? Exatamente. Tem diferenças interessantes, por exemplo. Em relação à declaração de imposto de renda, na verdade, há a questão do impacto tributário, né, para investimentos de curto e longo prazo, mas isso, vamos deixar claro que, para muitos deles, já há uma tributação na fonte. Tá? Alguns são tributados periodicamente, como, por exemplo, os fundos, são tributados, o chamado come-cotas, cada 6 meses, e mais de 2 anos cada ano, eles fazem a retenção na fonte. E outros têm sua tributação no vencimento. Tá? E aí você distingue também a questão de investimento de curto prazo, em termos de expectativa de retorno de risco, né? Você tem os investimentos, por exemplo, em ações, que são considerados investimentos de longo prazo. Você compra uma ação de uma empresa, talvez uma corretora de um banco, né, que tem uma corretora também, e você declara essa compra e só vai pagar imposto de renda quando vender essas ações, se o valor da venda for acima de R$20.000. Porque, lembrando que quando você tem ações, você vende até R$20.000 por mês, você não paga imposto de renda sobre aquela venda, tá? Sobre o ganho daquela venda. Como é que a tributação dessas ações? Ela é feita pela própria pessoa, então a corretora da instituição financeira não faz essa retenção. A pessoa ela tem que fazer o recolhimento do ganho de capital seu, né? A diferença entre o preço de compra e venda, se for positivo, a tributação é de 15%. Tá? E isso tem que ser recolhido via data até o último dia útil do mês seguinte à venda. E na declaração, como é que funciona? Você tem um campo apropriado para lançar esse recolhimento de imposto que você fez. Se você vendeu e não recolheu o imposto, cuidado, você vai ser multado, você vai ter a multa e a correção desse gasto, desse ganho de capital que deveria ter sido recolhido. Né? Enfim, esses são os que eu chamaria a atenção. O que é importante para a declaração de imposto de renda nesse produto que você fez, Valera, é sempre a pessoa, acho que fica aqui uma dica, né? Eu faço isso pessoalmente e recomendo vocês para fazerem. Durante o ano, você separa uma pastinha com tudo que envolve a declaração de imposto de renda. Pagamentos, a médicos, recolhimentos de imposto de renda, investimentos. Você vai colocando naquela pastinha. Quando chegar a época de você fazer o imposto, se você tem um contador, você está fácil, né? Você manda a pastinha para o contador e ele vai fazer tudo para você. Se você confecciona o seu imposto de renda, que é muito fácil também, então você já tem tudo ali na sua mão. Se você for organizado, você vai organizar por data, né? E por tema, e vai facilitar muito a declaração do imposto de renda. O ideal é deixar sempre tudo organizadinho, tudo pronto para não ficar em cima da hora, né? Esse que é o certo. Mas aí eu me aventurei no investimento de ações, de bolsa, tenho aquele meu rendimentozinho ali na carteira. Qual é, assim, a atenção especial que eu devo ter na hora de declarar? Tem alguma coisa que, opa, disso aqui eu não posso esquecer de forma alguma, porque senão pode dar problema na frente? O problema é
principalmente nessa questão de pagamento de imposto. Mas tem algumas coisas que as pessoas esquecem também. Tá? Quando você compra uma ação, você tem um imposto que é cobrado, eu não vou entrar em detalhes ali, você fica tendo uma cobrança que você tem ali, que o mercado chama de dedo duro, né? Porque é ali que a Receita Federal faz uma marca de controle para a hora de você vender. Esse custo você recupera. Tá? Então não se esqueçam disso. A forma de fazer também é muito simples, né? O próprio programa da Receita Federal facilita muito isso, mas fica essa dica aqui que às vezes as pessoas esquecem de recuperar alguma coisa relacionada a impostos, a taxas cobradas que são recuperáveis na frente. Tá? Então, aqui, em relação a ações, essa questão de limites que você é obrigado a pagar imposto, tá? E o momento certo de fazer isso. Tá? Existe algum desses investimentos, desses rendimentos, na verdade, que é isento de imposto? Você tocou aí nesse ponto? Então, eu falei que dentro das ações da Previdência do mês, você não tem um plano de capital tributário. Tá? Mas existem outros tipos de investimento, que são chamados de renda fixa, que eles também não são tributados. Tá? Então, é o caso da letras de crédito imobiliário, ou letras de crédito de negócio, debêntures incentivadas. São todos programas de incentivo fiscal que são isentos de imposto de renda para fomentar a área do crédito imobiliário, do agronegócio e também da infraestrutura. Infraestrutura são captações feitas por empresas para desenvolvimento de estradas, saneamento básico, etc., que são isentos. E, por vezes, são atrativos também os ganhos desses investimentos. Mas na declaração, tanto no vencimento quanto na declaração, você não tem essa preocupação com imposto, porque eles são isentos. Outro investimento que você tem isenção são os fundos imobiliários quando distribuem os seus rendimentos. Tá? Então, todos eles você tem um campo apropriado na declaração para lançar esse ganho, informando que ele é isento. Então, a Receita Federal já sabe disso, ela só vai confrontar. Aliás, eu vou dar uma dica aqui, né? As pessoas que têm certificado digital, elas praticamente não precisam fazer mais imposto. Elas baixam da Receita Federal o imposto pronto e elas só vão verificar se tem algum ajuste a ser feito, antecipado ou ajustado pela Receita Federal. Tá? Acho que é uma grande dica aqui também para as pessoas aqui que estão nos assistindo e têm essa condição. Eu já ia pedir mesmo esse pulo do gato, essa dica aí, mas você já passou para a gente. O importante é sempre estar organizado, sempre estar atento. Exatamente, isso vai fazer toda a diferença, né? Rogério, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. O NPL, o nosso Na Ponta do Lápis, trouxe várias informações, várias dicas e obrigado pela presença. Camila, eu estou sempre à disposição de vocês, agradeço muito a oportunidade. Mais uma vez, parabéns por essa linha de atuação, promovendo a educação financeira e dando a possibilidade das pessoas terem uma melhor versão da sua jornada financeira, podendo ajudá-las a alcançar os seus objetivos e ter uma longevidade mais tranquila. Né? Obrigada. Você de casa, atenção, imposto de renda. Fica ligada nas dicas que a gente passa sempre aqui. O Na Ponta do Lápis fica por hoje aqui, mas TV Câmara Campinas está sempre à sua disposição com programação para você ficar aqui de olho. Até a próxima! Quinta-feira de sol e muito calor aqui na cidade de Campinas e por conta deste tempo abafado, né? Neste momento 31 graus,
No início da noite pode chover com grande intensidade, mas de forma rápida, aquela famosa chuva de verão. Amanhã, sexta-feira, o sol continua aparecendo durante todo o dia, a nebulosidade aumenta, mas não deve chover. Sobre as temperaturas, elas seguem alta, hein? Olha só, mínima de 20 graus, elas estão aqui na minha tela agora, então amanhã, sexta-feira, 4 de março, mínima de 20 graus. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. 1h30, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia, e na volta tem o nosso quadro importantíssimo sobre saúde. Hoje a gente vai falar sobre acidentes domésticos com as crianças. Então não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Uma hora e 34 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, quem tem criança em casa sabe que todo cuidado é pouco, né? Tudo elas mexem, colocam na boca, sobem em lugares altos e pulam como se fossem super-heróis. Um perigo e tanto, né? Pensando nisso e para ajudar os papais e mamães, o Saúde Agora vai abordar este assunto, acidentes domésticos em casa, quais são os principais e como evitar. E claro, você fica sabendo tudo a partir de agora. Olá, mais um Saúde Agora começando e hoje o nosso recado é para você, mamãe e papai. Afinal, quem nunca, né, falou essa frase? Bastou piscar os olhos, pronto, o acidente lá com a criança aconteceu. Pois é, isso é muito comum, olha só, ó. Dados da ONG Criança Segura Brasil mostram que, de fato, os acidentes são os que mais causam mortes entre crianças de 0 a 14 anos. Preocupa bastante, né? Por isso, olha só quem está aqui na tela comigo, é o pediatra João Luiz Domene Martins, ele que também atende no Hospital Vera Cruz, e ele que vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre esses acidentes e como prevenir. Doutor, antes de começar a nossa conversa, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e ajudar a mamãe e papai que está assistindo a gente nesse momento. Eu que agradeço o convite de vocês, tá? E sinto muito honrado. Doutor, realmente, né, os dados mostram acidentes são os que mais causam as mortes aí de 0 a 14 anos? Sim, realmente esses dados são verídicos, né? Fazendo aqui um paradigma com vocês sobre as mortes de crianças com Covid, né? Vocês verem a importância desses dados, né? Vocês veem que desde o início da nossa pandemia de Covid aqui, foram alto 2.500 crianças, né? Sendo que de 0 a 14 anos, 1.400 crianças, né? Só de Covid, só de acidentes na pediatria, né? Faleceram o ano passado 3.300 crianças, né? Então, no Covid, nós estamos fazendo essas vacinas, né? Vocês estão vendo aqui os dados pós-vacina, né? Para acidente, né? A vacina é isso que nós estamos fazendo agora, né? É a informação. Então, eu parabenizo você pelo esse programa, né? Informar as mães sobre a importância delas terem essa informação sobre acidentes das suas crianças, né? Estou aqui à disposição. Doutor, acidentes são os mais diversos, né? Tem queda, tem aí intoxicação, sufocação, queimadura. Vamos começar a falar aí sobre quedas. O que acontece com as crianças? Elas não têm medo, doutor?
tudo ali vira brincadeira e de repente cai. Isso, realmente, quedas é o acidente mais prevalente de 0 a 14 anos, né? Temos que ter em mente o seguinte, a criança está no berçário, ela já está sujeita a queda, né? Já nos primeiros anos de vida, assim, no primeiro ano de vida, ela já está sujeita a essa queda, né? Queda como, né? A mãe vai amamentar, acontece que ela fica com o neném no colo, uma mãe hoje em dia é assoberbada pelos afazeres domésticos, né? Ela pode dar um cochilo e essa criança cair no chão, tá? Eu já vi muito disso aí no nosso PS lá, tá? Não só a queda no primeiro ano de vida causa acidente na criança, né? Temos a sufocação, que é a primeira causa de acidente na criança no primeiro ano de vida. Aí eu vou jogar um pouquinho da brasa para sua sardinha aí, que é de jornalista, né? E de apresentadora, né? Eu vou só aqui fazer um parênteses, né? Primeiro ano de vida, a morte por suffocação em relação aos outros acidentes é uma prevalência absoluta, né? Então, o que acontece? Na década de 90, 91, né, aconteceu um acidente muito interessante, um caso muito interessante na Inglaterra, e justamente foi com uma apresentadora muito famosa como você. E a filha dela morreu por sufocação, uma síndrome chamada síndrome morte súbita do lactente. Ela foi atender o nenenzinho dela, viu que o nenenzinho dela não acordava, e acordou, foi acordar o neném estava de barriguinha para baixo, né? E sem vida já, tá? E ela fez daquilo uma bandeira para a vida dela, né? Meu filho aqui não vai morrer em vão, né? Então ela começou a divulgar naquela época, em 91, através dos canais que ela tinha lá, né, na Inglaterra, a divulgar que todas as crianças tinham que dormir de barriga para cima. Chama sleep back, né? Pra você ter uma ideia, em um ano, de 91 e 92, de 1.500 crianças que morriam por ano de sufocação na Inglaterra, passaram a 650. Em 2014, só 124. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma espécie de vacina também, né? Nós estamos evitando que crianças venham a óbito devido a esses acidentes domésticos, né? Doutor, então já pegando esse gancho, então vamos detalhar melhor para o pessoal de casa. Vamos lá, o bebezinho nasceu. O ideal é tomar cuidado, né? Sempre com a barriguinha para cima. Isso. Nada de colocar de ladinho. Tem mãe que vai lá e coloca, deixa só um pouquinho de ladinho. O ladinho foi, logo que foi difundido colocar a criança de barriguinha para cima, algumas maternidades, inclusive aqui em Campinas, que eu estou aqui desde 81, né, orientavam as mães a colocar a mãe de lado. Mas aí o que observaram? Que 50% das crianças que morriam por sufocação estavam de barriguinha para baixo, tá? E o mais importante, antes do neném chegar em casa, né, é você preparar o local que a criança vai dormir, o bercinho do neném, tá? Então, esse berço tem que ter um grife, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que eles chamam, né? Esse berço tem que ser um berço adequado, assim, aquelas treliças, né, aqueles vãos entre as treliças que a criança fica, não pode ter maior do berço, não pode ser maior de 6 centímetros. O colchão da criança tem que ser uma densidade muito grande, né? Tem que ser um colchão durinho, né? Porque a criança, se ela ficar de bruços, se um colchãozinho mole, ela pode ser sufocada, né? Tem que ser bem encaixado esse colchãozinho. Nada de penduricalhos nesse berço. Travesseiro, rolinho, nada disso. A criança tem que ficar barriguinha para cima, com os bracinhos livres, né? Isso facilita muito sua defesa se por acaso ela tiver uma sufocação. E doutor, falando de bebê, eles regurgitam muito, né?
o que é o indicado? Porque acaba sendo perigoso também. Amamentou o bebezinho. Precisa esperar quanto tempo para depois colocar ele deitado? Olha, isso já está definido, não mais de 10 minutos, né? O nenê rotando ou não, que ele é roto, né? Que a mãe fala, eructação, né? Você pode deixar o nenê colocar de barriguinha para cima. Se por acaso refluir leite, ele tem as suas defesas, tem o espasmo laríngeo, ele desperta, né? Então não precisa ficar preocupada com o nenê regurgitar o seu próprio leite, tá? Tem muita mãe que coloca aquele travesseirinho de elevação debaixo do colchão, para o colchão ficar um pouquinho mais alto. Isso é indicado ou não? Não, isso já está já proscrito, né? É aquilo que eu falei. Quanto menos acessório no berço do nenê, melhor, tá? A criança tem que ficar lá com pouquinha roupa, né? Tá? Assim, os bracinhos bem libertos, né? Tá? Colchãozinho duro, sem travesseiro, sem nada. A própria cabecinha do nenê já faz um travesseirinho natural, né? A nuquinha do nenê ali. Doutor, a gente está falando aí de nenê, só que aí esse nenê está crescendo, começou a andar, começou a subir nas coisas, aí começa a cair, vem as quedas. Isso é pertinente, né? Agora no primeiro mês de vida, segundo, até o terceiro, pode cair no colo da mãe, né? À medida que a criança vai adquirindo mobilidade, né? Assim, a mobilidade fica mais aguçada, a criança começa a engatinhar, quando ela engatinha, ela já sabe, na casa, onde é que tem umas coisas, ela já olhou, né? Ela só não sabe definir, falar, aquilo é uma gaveta, mas ela sabe que tem uma coisa lá que abre que ela vai lá pegar, né? Ela sabe que no quartinho dela tem umas tomadas livres, umas tomadas que tem interruptor, ela vai lá querer pôr o dedinho, né? Então, ela já mapeou tudo, ela sabe na cozinha que tem banco, né? Ela só não vai lá porque ela não sabe engatinhar direito. A hora que ela souber engatinhar direito, ela vai lá. Quando ela chegar lá, quando ela puder, ela vai poder subir nessa bancada. E dessa bancada ela vai poder cair. Ela sabe que ali tem uma janela também. Essa janela tem que ser sempre fora, longe do berço, né? E ela sabe de tudo. E ela só não tem a noção do perigo. Para ela, tanto faz ela ficar apoiada em 50 centímetros quanto em 1,5 m, ela vai pular, né? Aquilo é uma coisa lúdica para ela. Então, aí que acontecem os acidentes. E, geralmente, é aquilo que você me falou, aquele segundinho. As mães chegam lá no pronto-socorro e falam, um segundinho que eu fiquei fora dali, aconteceu. E esse segundinho já acontece nos primeiros dias de vida, né? Quando a criança vai dar um banho, a mãe vai dar um banho no nenê, ela põe a criança naqueles trocadores que estão proscritos já, né? Tem que trocar o neném em lugar baixo, colocar o sabonete do lado, a toalha, tem que colocar a troca do nenê, não se virar para trás para pegar nada. Esse é o tal do segundinho, que acontece a queda. Falando em queda, olha só, doutor, segundo o Ministério da Saúde, em 2019, 52.613 crianças de 0 a 14 anos foram hospitalizadas por queda, principalmente aí escada, degrau, cadeirinha, como o senhor disse, né? Doutor, a criança caiu. Qual é o procedimento correto que a mãe, o pai ou o cuidador, enfim, tem que tomar? Primeira coisa é tentar ficar tranquilo, né? Dependendo de como a criança cai, você tem que fazer alguns procedimentos. Se ela caiu, você tem que chegar perto dela, ver se ela está responsiva, né? Se ela caiu, estiver responsiva, chorou, não vomitou, não teve nenhuma perda de consciência, tranquilo, né? Mesmo assim, você leva para o hospital para ver se, além de bater a cabecinha, bateu um membro, bateu o membro superior, membro inferior. De qualquer maneira, você tem que levar a um hospital para ter uma avaliação mais correta daquele quadro.
Doutor, a gente disse aí que criança não tem noção, né? Como o senhor falou, né? Um degrauzinho de 30 centímetros até de 1,5 m, para ela é a mesma coisa. Quando que as crianças passam a ter noção de perigo, doutor? De 1 a 4 anos, eles começam a ter alguma noção de altura, né? Mas ali o que prevalece é mais os seus coleguinhas, né? São a sua turminha lá, que um desafia o outro a ir numa árvore mais alta, pular do lugar mais alto, né? Aí eles podem ter alguma noção, mas eles querem se superar, tá? Aí o que acontece? Aí acontecem os acidentes. Já na adolescência, né, já é meio diferente, né? Eles acham que eles são imortais, né? Então eles pegam um carro, pegam uma moto, pegam uma bicicleta, começam a fazer coisas que não devem. Aí também cai. Doutor, a gente disse aí um pouquinho sobre queda e, em segundo lugar, aparece afogamento por morte de criança de 1 a 9 anos de idade. Afogamento, quando a gente fala, é uma piscina, é um balde, é uma banheira, até a privada pode ser perigoso, doutor? Isso, exatamente. Até uma lâmina de água de 3 centímetros pode afogar uma criança menor que caia, né? Eu estou há 40 anos no Veracruz, alguns casos de afogamento, né? Vamos falar do balde, né? Em casa, quando a mãe usa os baldes, a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar a água dos baldes e colocar de cabeça para baixo. E isso acontece com sei lá, se ela tiver uma banheira, tem que secar essa banheira, né? Deixar o banheiro trancado, né? Sempre, né? Para não ter esse perigo da criança ter acesso. Por quê? Principalmente até 1 ano de idade, o centro de gravidade da criança é um pouquinho acima, né? Quase perto do tórax, porque a cabeça é a parte mais pesada do corpo. Então, ela pode se abaixar para ver o que tem dentro daquele balde, o conteúdo daquele balde. Às vezes ela nem sabe que é água. O que acontece? Como a cabeça é a parte mais pesada do corpo nessa idade, ela pode entrar nesse balde. E eu vi a descrição desse acidente há uns 15, 20 anos atrás, no Mário Gato, para um colega, um balde que estava fixo, né, perto de um tanque, meio vazio, meio balde, o balde nem estava cheio. A criança colocou a cabecinha lá, infelizmente foi a óbito, né? Piscina também. E geralmente o afogamento ele é silencioso, né? E a criança, apesar dela saber nadar, nenhuma criança, apesar de saber nadar, lida bem com água até os 10 anos de idade, mais ou menos, na hora do estresse, tá? Porque o afogamento é silencioso. A criança se afoga, geralmente ela tenta ir à borda da piscina, onde o campo visual do adulto está coberto, tá? Se ela ficar ali 4 minutos afogadinha, silenciosa, ela já vai ter sequela neurológica. Cada minuto que passa vai piorando essa sequela, né? Então, sempre que uma criança estiver dentro de uma piscina, tem que ter um adulto acompanhando, né? Geralmente, nas reuniões sociais, o pessoal fica lá degustando um churrasco, bebida, e as crianças ficam na água ali. Geralmente, elas não ficam dando bola para as crianças estão se virando ali, tá? Mas tem que ter sempre um adulto, de preferência dentro da piscina, para tomar conta dessas crianças. E sempre do lado. Doutor, como o senhor disse, né, as sequelas aí são inúmeras. Isso. Para ilustrar, cada criança que vai a óbito por qualquer acidente, né, 4 crianças ficam com sequelas graves. Então, para você ver o custo social de uma criança acidentada, né, não é pequeno, né? E um outro acidente que também preocupa é com queimadura, né, doutor? Já que a cada 10 pessoas que se queimam no Brasil, a cada 10, 3 são crianças. Exatamente. É o seguinte, desde quando a criança chega em casa, a mãe tem que tomar cuidado com a queimadura. Que ela vai o quê? Preparar o banho da criança, né? Porque a gravidade da queimadura da criança é maior.
porque a pele da criança é mais fina que a nossa, né? E a área que essa queimadura pode... é bem grande em termos relativos ao adulto, né? Tá? Em termos absolutos, em área absoluta, não, em área relativa, sim. Então, essa queimadura em extensão é maior e em profundidade é maior também, porque a pele da criança é tênue, é fininha. Em caso de queimadura, o que fazer, doutor? Porque também é desesperador, né? É colocar debaixo de água corrente? É passar algum medicamento? Qual a orientação? Nunca passar nada, né? Geralmente as mães, as atuais acho que não, mas as mais antigas queriam passar pasta de dente, essas coisas, né? O que dá atenua um pouco a dor na criança é jogar água corrente, né? Tá? Aqueles minutos após queimadura, né? E levá-la imediatamente ao hospital para fazer um curativo, fazer uma analgesia adequada, e essas coisas. E evitar sempre, né? Criança na cozinha, jamais. Isso. É o seguinte, a cozinha, em ordem decrescente, lugares mais perigosos, ela é o primeiro lugar. Depois vem a área de serviço, o banheiro, o quarto e a sala. A cozinha tem tudo de perigo para a criança, tá? Crianças que se intoxicam com produtos domésticos, né? Assim, cândida, essas coisas. Tem mãe que inadvertidamente deixa na cozinha, nos lugares mais baixos. Tem que deixar nos lugares mais altos, né? Na cozinha tem objetos pontiagudos. Na cozinha tem o forno, que sempre tem que estar lacrado, e tem lá o fogão que a criança vai preparar o alimento. Ter sempre em mente que criança não deve ficar na cozinha quando está sendo preparado algum alimento. Se a criança estiver por perto, mandá-la embora e imediatamente pegar o cabo, cabinho ali na panela e jogar sempre para o fundo e fazer a cocção sempre na parte de trás do fogão, para evitar que a criança chegue perto, bata nesse cabinho aí e vá para cima dela um feijão, uma água que está sendo esquentada, alguma coisa assim, né? A cozinha realmente é um lugar perigoso para a criança. Doutor, de uma maneira geral, qual orientação, qual dica que o senhor dá para o pai, para a mãe, para o cuidador, vovó, enfim, que está assistindo a gente nesse momento e tem criança em casa? Bom, a primeira coisa é fazer isso que nós estamos fazendo agora, né? Eles têm que procurar se orientar. Isso aqui é uma orientação que nós estamos dando, né? Tá? Que eu falei no começo, uma espécie de vacina, né? Que vai prevenir esses acidentes, né? Procurar orientação, tá? Aqui no Veracruz nós temos um programa, faz 20 anos já, que a gente já orienta as mães nesse sentido, né? É um tal de projeto Nascer. A gente inclui essa parte de acidentes em criança, né? Então, tem que procurar. Tem alguns sites importantes, né? Um site chamado Criança Segura, né? Tem mais ou menos tudo isso que eu falei aqui agora, né? A vacina nossa é informação. Esses pais, esses avós têm que se informarem. E não piscar, né, doutor? Ficar ali o tempo todo cuidando. Sim, isso é importante, mas nem sempre dá. Né? Se por acaso você piscar, você fez uma ação na sua casa que vai evitar esse acidente, né? Isso que é importante. Como eu falei, vai vir o nenê, vamos programar aqui o quarto dele, o berço e tal. Você já está tendo uma ação preventiva. Então, os pais têm que ir atrás de informações e ações preventivas. A gente conversou com o João Luiz Domene Martins, ele que é pediatra do Veracruz Hospital. Doutor, muito obrigada pelas suas orientações, viu? Tenho certeza que ajudou muita mãe, muito pai que está assistindo a gente nesse momento. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero que tenha sido útil para os seus espectadores.
Pode ter certeza que foi, viu, doutor? A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente lembra, quer rever todas essas dicas aqui do pediatra, é só entrar nas nossas redes sociais. O Saúde Agora está lá disponível na íntegra para você. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Até a próxima, então. Viviane Novaes com o Saúde Agora. Você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Reforçando, hein, o convite, daqui a pouco, às 2 da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar, propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para combates a alagamentos, enchentes, inundações em pontos críticos aqui da cidade de Campinas. Esta reunião começa agora às 2 da tarde, sob a presidência do vereador Paulo Búfalo. Então continue aqui na TV Câmara Campinas, que coladinho a gente vai acompanhar a segunda reunião desta comissão, tá certo? E a gente volta amanhã ao meio-dia com muitas informações. Até lá. Tchau, tchau.